Boa noite. Conforme solicitado pelo professor Inácio, da disciplina Teoria Geral do Processo, nós ficamos para entrevistar o profissional advogado. Nós entrevistamos dois profissionais de cidades distintas e também de atuações distintas. Entrevistamos o Dr. Rafael Carneiro e o Dr. Danilo Éder. E eles deram com ênfase as respostas para as nossas perguntas, como vocês vão ver a seguir. Quais as principais atribuições da sua função? Olá a todos, eu sou Rafael Carneiro, advogado e escritor, advogado há mais de 11 anos. Perdoem, a voz está um pouco gripada, respondendo aqui ao comentário do futuro colega Rodrigo Carneiro, a quem tenho muito apreço, meu irmão, e vamos para o questionário, espero que ajude a vida profissional de todos vocês. As principais atribuições do advogado são intermediar os interesses do seu cliente ao judiciário, né? Ele funciona como um mero intermediador. O advogado ele é um eterno pedinte. A atribuição dele é pedir, acompanhar, buscar a solução do caso concreto. Em termos técnicos, o advogado busca a prestação jurisdicional. Ele entrega ao judiciário os interesses de seu cliente e o seu cliente vai estar convicto que aquele profissional que deve ser da sua inteira confiança, ele vai procurar os melhores caminhos com a melhor técnica para buscar a prestação jurisdicional, que é o juiz, enquanto representante do judiciário, dá uma solução para o caso concreto, que nem sempre é a solução desejada, mas, segundo os termos legais, é a solução justa. O advogado, ele não é o dono do direito. O advogado, ele não pode decidir pela parte, salvo quando tenha autorização para isso. O advogado, como eu disse, é um mero intermediador entre os interesses da parte e o judiciário, que vai fazer a triangulação da relação processual com a parte contrária. Muitas das vezes, as nossas atribuições, elas participam mais do aconselhamento, da orientação, do que a prática advocatícia em si. Muitas vezes também a gente atua como psicólogo. As partes levam suas demandas e a gente passa muito tempo mais acompanhando do que atuando, orientando. A principal, acho que a atribuição do advogado é fazer justiça, né? Num momento em que tantas injustiças são configuradas, eu acho que o papel do advogado ele é fundamental com esse sentimento de fazer-se justiça, né? Bem verdade que a legislação permite de alguma forma que em alguns casos, alguns profissionais também utilizem dessas prerrogativas ou desses instrumentos legais para construir uma espécie de morosidade. E que, portanto, às vezes a morosidade, seja do ponto de vista do autor, do réu, às vezes acaba de fato também configurando uma hipótese de injustiça, né? Mas se for para definir quais as principais atribuições da função do advogado, eu entendo que dentre elas fazer justiça, entre outra função garantir os direitos das pessoas, preservar, assessorar empresas e entidades que precisam de um acompanhamento jurídico. Então assim a gente caminha de forma bem ampla, né? Desde a assessoria, por exemplo, de associações, de entidades diversas, o acompanhamento e assinatura de estatuto. Então, assim, existem inúmeras funções, né? Mas a essencial para mim é, de fato, fazer justiça. Qual a importância da sua função para o processo? A importância do advogado para o processo é de suma importância. É possível que haja processo sem advogado? Sim. No juizado especial, a parte que tem um interesse, uma pretensão resistida
de até 20 salários mínimos, que não é 20 mil reais, até 20 salários mínimos, ele pode atuar sem advogado. Mas, geralmente, infelizmente, os resultados não são os mesmos do que estar acompanhado de um advogado, que tem a melhor técnica, sem deixar de relevar o trabalho prestado pelos servidores do juizado. Uma petição elaborada por um advogado é muito mais complexa e abarca muito mais os direitos do que do servidor quando a parte vai sozinha para o juizado. Mas, tirando as exceções, o advogado é essencial para o funcionamento do processo e para a atuação do processo. E, na maioria dos casos, o processo não existe sem advogado. E um bom profissional, ele vai assegurar os direitos da parte, né? A importância da função do advogado para o processo é talvez equiparada à, à função do juiz, cada um exercendo seu papel, mas é de extrema importância. Sem advogado, a parte pode até conseguir seu direito pela Defensoria Pública, que também são advogados que também têm extrema importância, mas sem advogado a parte talvez consiga, mas com mais absoluta certeza não vai conseguir os interesses que conseguiria estando acompanhado por advogado. A importância do advogado para o processo é que você pega do ponto de vista da advocacia privada, vai ser o propulsor, né? Vai ser aquele sujeito que não é parte do processo, mas que de alguma forma torna-se fundamental para a instauração do processo, seja ele de jurisdição voluntária ou de jurisdição contenciosa. E na verdade a importância do advogado no processo, ele perpassa também por uma boa defesa, uma defesa técnica razoável, de qualidade, né? O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com a participação em todas as fases do processo, sobretudo instruindo, orientando as partes, testemunhas, de modo que você tenha um resultado satisfatório. Você de fato se reconhece como a função do advogado dentro do processo é de alguma forma construir, né, para uma justiça, para um sentimento de justiça, sem perder de vista que a celeridade, a boa-fé, práticas processuais que possam contribuir também para que o processo ande de forma célere, de forma razoável, né? Então, se você pergunta qual a importância da sua função para o processo, eu entendo que a função do advogado é fundamental, desde a propositura da ação até na sentença terminativa. A teoria que você aprendeu sobre o processo na academia é de fato o que acontece na prática? A teoria que a gente, na minha época de academia, aprendeu, jamais vai ser a mesma aplicada na prática. Por quê? Porque o processo, a evolução processual é muito rápida. Cada dia temos leis, legislações normativas, procedimentos novos. De quando eu fiz academia, nós estudávamos uma parte do Código Civil, já no Código Civil novo, mas fazia referência ao Código Civil antigo. Eu fiz Direito Processual e Direito do Trabalho, fiz pós-graduação em Direito Processual e Direito do Trabalho, e à época nós estudamos uma normativa, a CLT, que foi alterada absolutamente em 2017. Então, jamais a teoria que a gente aprendeu vai ser igual à prática. Ainda tem um detalhe: o judiciário muitas das vezes não aplica a teoria. E aí você tem uma legislação e aí vai a hermenêutica, a interpretação daquela lei e acaba dando uma interpretação diversa do que a gente aprendeu. Mas a base necessariamente tem que ser a mesma. A base de teoria geral do processo, por exemplo, tem que ser a mesma. Não dá para mudar a base da estrutura processual, os atos processuais, a linha processual, os termos processuais, necessariamente tem que ser a mesma. O que modifica é a utilização e atualização das leis e do processo. Respondendo a sua terceira pergunta, bem de fato que a prática jurídica ela guarda um certo distanciamento do que é construído de forma teórica na academia. Mas não há como negar que a teoria estudada e compreendida nas academias, na faculdade de Direito,
são fundamentais, são indispensáveis para a formação de um bom profissional, inclusive na prática dele. Então, assim, embora haja uma diferença ampla entre os conceitos de teoria e prática, não há como negar que o exercício do direito, o exercício da advocacia, especificamente, é de fundamental importância o conhecimento da parte teórica, dos fundamentos do processo, por exemplo, da ação, das partes, da situação das provas, dos prazos, tempos e formas processuais. Então, assim, ter um domínio da teoria é relevantíssimo para que você tenha um exercício de qualidade também na prática do direito. De que maneira a mudança do processo físico para o virtual afetou na sua rotina profissional? Com a chegada do processo digital, com o processo virtual, houve uma evolução muito grande na sistemática processual, dando mais agilidade aos processos, e os tribunais evoluíram bastante. Por exemplo, não existe mais o advogado, antigamente havia, fazer carga do processo e passar alguns meses com o processo e acabar atrasando, muitas das vezes propositadamente, um processo, por exemplo, ou um processo sumir na vara, que era extremamente comum. Você ia fazer carga de um processo para fazer um prazo e o processo simplesmente desaparecia porque os servidores não sabiam onde tinham colocado. Era muita desorganização. E com a sistemática virtual, o processo ficou muito mais célere. Alguns problemas que haviam deixaram de existir, surgiram novos problemas, como faz parte de toda a sistemática. Surgiram novos problemas, mas esses problemas são muito menos gravosos do que o que haviam no passado. Mas a mudança do processo físico para virtual afetou significativamente a rotina de todos os profissionais. Muitos tiveram que se adequar à nova sistemática. Alguns profissionais não trabalhavam com digitalização, processo virtual, tiveram que se adaptar, comprar scanner, equipar os escritórios e se preparar para a nova realidade da advocacia, da realidade do direito, que é o processo digital. Não há retorno. Agora vai ser tudo, no futuro vai ser tudo digital, não vai ter mais petição de papel, é a tendência, não é? E a rotina profissional mudou. Muito mais fácil trabalhar, porque você trabalha inclusive do seu escritório. Você não precisa ir na vara para fazer diligência, apenas para cobrar alguma coisa que demora, mesmo porque depois da mudança do Código de Processo Civil, os processos têm que ser julgados numa ordem cronológica. Então você não precisa nem cobrar mais, infelizmente, se nós não cobrarmos com a estrutura do Tribunal de Justiça que nós temos hoje, o processo infelizmente não anda. Entendo que a mudança do processo físico para o processo virtual foi significativo e valioso para o advogado. De forma geral, para todos os profissionais do direito, mas assim facilitou e muito o trabalho do advogado, desde o peticionamento inicial, com protocolos de petições iniciais, onde você não mais necessitar de ir ao cartório, por exemplo, para o protocolo da petição, o processo de fazer carga, fazer vista de processo, o manuseio, o acesso a qualquer hora, a todo instante. Então, tudo isso facilitou demais ao trabalho e atuação profissional do advogado em relação aos processos. É bem verdade que em determinadas situações há às vezes lentidão no sistema, como por exemplo existe no processo judicial eletrônico do TJ Bahia, mas o ganho, pelo menos para mim, é muito positivo mesmo porque trouxe para a gente uma liberdade de atuação, uma liberdade de acesso aos autos, uma maior facilidade na contagem e no cumprimento dos prazos. Então, o ganho é muito positivo, a mudança foi muito boa, a mudança do processo físico para o processo virtual. Isso sem falar também do meio ambiente, né? Da preservação, da redução dos gastos, por exemplo, de folha de ofício, etc. Mas a mudança, sim, de processo do físico para o virtual foi um ganho muito positivo, né? Como eu te disse, prazos, peticionamento, acesso aos autos, né? Vista do processo, então tudo isso facilitou muito. O Poder Judiciário está em crise? Em caso positivo, a que se deve tal situação? O Poder Judiciário está em crise? É uma pergunta enigmática. Por quê? O Poder Judiciário sempre esteve em uma constante crise, mas não uma crise que impedisse o seu funcionamento. Uma crise
de prerrogativas, uma crise moral, uma crise de servidores. Isso é patente, todos os poderes judiciários têm crise de servidores, mas são crises que não afetam o seu funcionamento. Infelizmente, havia no passado e ainda hoje há posicionamentos, corrupção, sempre há em todos os tribunais, em todas as instâncias. Infelizmente, nós estamos no Brasil. Mas crise sistemática que impeça seu funcionamento, não. Há crise de valores, crise moral. Nós temos um Supremo totalmente vinculado por interesses políticos, totalmente maculado por interesses políticos. Nós temos, infelizmente, venda de decisões. Isso aí é patente para quem está na advocacia, sabe que em alguns tribunais há venda de votos por ministros. Isso aí, com o tempo, vai ser superado, vai acabar. Mas, infelizmente, ainda há gente corrupta em todos os órgãos que acabam afetando. Mas, se você for um bom profissional, se você for ético e você for honesto, você consegue trabalhar sem qualquer problema e sem qualquer intervenção nas crises, né? E esses maus profissionais que acabam cometendo esses delitos, obviamente, devem ser punidos e os tribunais serem limpos. Mas a situação da realidade é: ou você se ajusta para você trabalhar corretamente num tribunal que ainda há alguns vícios, ou você vai ficar eternamente frustrado sem conseguir trabalhar. Um grande abraço a todos. Meu prezado, eu não consigo identificar como um todo o processo judiciário, o Poder Judiciário, como estando em crise. Acho que era, nesse caso, interessante a gente dividir sobre que de ponto de vista é uma crise institucional, é uma crise na prestação de serviço judiciário, da justiça de forma defeituosa, é uma prestação de serviço que não atende a população. Que crise é essa que a gente se refere? Porque, por exemplo, temos a Justiça Federal, que por vezes, embora ainda tenha uma certa lentidão, ela funciona de forma satisfatória. Temos a Justiça do Trabalho, que também consegue responder à população. Temos a Justiça Comum, que nesse caso apresenta muita dificuldade, uma lentidão, às vezes em excesso, e que de alguma forma prejudica na prestação jurisdicional. Eu não consigo ver de fato uma crise generalizada, mas há uma demanda crescente pelo Poder Judiciário, onde o número de ações eles crescem diariamente, há uma incapacidade de solução, de composição de conflitos. Então não encaminhamos bem do ponto de vista da conciliação, da mediação e da arbitragem. Então podem ser alternativas interessantes diante dessa crescente demanda do judiciário, uma demanda que cada dia que passa, como eu disse, cresce mais. Mas eu não consigo ver com uma crise generalizada. A gente, de fato, tem algumas questões pontuais que vão do STF ao juiz de primeiro grau, né? Uma ingerência cada vez mais, um ativismo judicial crescente. Então, eu não consigo ver uma crise de toda forma generalizada, mas há sim alguns aspectos do Poder Judiciário que sim, de fato, revelam uma necessidade de adequação, de reestruturação e de prestação jurisdicional ao cidadão. Valeu, meu irmão. Tenha uma boa noite e muito obrigado.